Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tiane, tenho 19 anos, estou cursando Engenharia Agronômica no Centro Universitário Padre Obrino, Catanduva. Hoje eu vou abordar o tema radioatividade na agricultura. Eu fiz baseado em outro vídeo, é meio que uma resenha do que eu entendi, porque eu achei interessante dele. É porque eu que curso Engenharia Agronômica não sabia desse processo de atividade, os benefícios dela na agricultura, então eu vim trazer um pouquinho de conhecimento e que eu entendi e porque eu acho importante todo mundo saber um pouquinho sobre ele. Primeiramente eu vou explicar o que é radioatividade. Radioatividade é definida como um fenômeno pelo qual um núcleo instável emite partículas e ondas para atingir a estabilidade. Como eu havia falado, eu vou falar um pouquinho sobre a radioatividade na agricultura. Ela acontece de diversas formas. A que eu vou falar, que eu vou dar mais ênfase, é na conservação de alimentos, nos benefícios dessa radiação na conservação de alimentos. Quando um alimento é irradiado, como fruta, legumes, cereais, frutos do mar, entre outros, diminui a quantidade de fungos e bactérias, aumentando assim o tempo de conservação. Isso porque a multiplicação desses micro-organismos é um dos principais causadores do apodrecimento dos alimentos. Normalmente, o alimento é irradiado por raios gamas e beta de elementos radioativos, mas os alimentos costumam ficar expostos a essa fonte de radiação, mas ela não tem um contato direto com tal elemento radioativo. Além disso, essa radiação é controlada e acontece por um tempo definido, até atingir o objetivo pré-determinados. Eu posso dar exemplo de 2 alimentos, como a batata irradiada, ela tem uma duração de 1 ano sem apodrecer e sem brotar. E o peixe também, ele pode ser conservado por mais ou menos uns 9 meses sem apodrecer. Tudo isso pode o alimento em temperatura ambiente, então ele não apodrece, não brota em temperatura ambiente esse alimento irradiado. Outro fator que aumenta o tempo de conservação que a radiação pode alterar é que a radiação pode alterar a estrutura molecular das frutas e legumes e inibir também sua maturação, porque ele altera os processos fisiológicos das plantas. Esse é um tratamento que está sendo adotado por vários países, inclusive o Brasil, porque apesar de existir outros meios de conservação, como a pasteurização, a conservação refrigerada em freezer, geladeiras, os alimentos não têm esse tempo de duração grande como o irradiado tem. Então, no processo de exportação, esses alimentos é mais requisitados, porque como o alimento tem uma duração maior, então ele pode ser exportado para lugares distantes e ter a mesma conservação boa, sem ser degradado. Outro benefício é que esse alimento permanece conservado mesmo em lugares agressivos, em termos de temperatura, salinidade, umidade. Mas tem um ponto negativo, é que quando o alimento é irradiado, ele tem uma alteração. Alguns têm uma alteração de sabor e aroma. Então, esse é um ponto negativo da radiação. Para falar assim, nossa, como que eu estou consumindo um alimento irradiado? Como que eu vou saber? Eles têm um selo, eles passam um processo de radiação, eles possuem um selo chamado Radura. Eu vou deixar o selo aqui, para a hora que você comprar um alimento, alguma coisa, você verificar se tem esse selo. Mas a radiação não é só nos alimentos, pode ser utilizado em outras áreas, como a radiação na agricultura é na determinação da absorção de fertilizante pelas plantas. Por exemplo, o P32 é usado como radiotraçador, ele detecta quais partes da planta utilizou nutriente ou não. Há também o uso da radioatividade no controle de insetos, na verificação da autenticidade. Então, tem vários meios na agricultura que pode ser utilizada a radiação. É uma explicaçãozinha mais ou menos do que eu entendi do vídeo, da importância da radiação na agricultura. E eu acho super importante esse processo de conservação, porque tanto pode aumentar a produtividade,
como a exportação, trazendo vários lucros para o produtor. E é isso. Espero que tenham gostado.